Fala pessoal, professora Débora Mendonça aqui com vocês, hoje para fazer uma análise do último edital da PPGO na matéria de Direito Constitucional. Eu sempre falo que para concurso público há 4 matérias que são basilares: penal, processo penal, administrativo e constitucional. Dentre essas matérias eu vou destacar com vocês hoje aqui Direito Constitucional. E nós percebemos que, ultimamente, tivemos alguns editais que fugiram do conteúdo programático comum para carreiras policiais, cobraram outras matérias. Aconteceu na PM Minas, acontece na PM São Paulo, mas que o direito constitucional está presente. Por mais diferente que esses editais tenham sido, o direito constitucional se fez presente. Então nós temos que destacar essa matéria e ter ainda mais cuidado com ela durante essa preparação pré-edital, não falhando ali em adquirir um conhecimento sólido sobre as disposições constitucionais. Nós vamos, a primeiro momento, aqui nesse vídeo de hoje, trazer o último edital do PPGO para que a gente possa analisar alguns tópicos que estiveram presentes, fazer alguns comentários e em seguida nós vamos ali analisar a cobrança de direito constitucional nas últimas provas para carreiras policiais. Espero que esse vídeo contribua com você, para você que está aí estudando no pré-edital, valorizando esse momento que é tão importante na sua preparação. Então vamos lá? Vamos juntos analisar esse último edital e que é, sem sombra de dúvidas, né, um dos mais importantes ali, a nossa base de estudos para futuros editais aí. Olha só, como estudar direito constitucional em foco. Nós temos aqui direito constitucional, conforme o edital da PPGO, para que a gente possa fazer essa análise com segurança. Nós sabemos que direito constitucional ele foi cobrado de forma completa no último edital da PPGO, mas que nós precisamos ter cuidado ao analisar os subtópicos de cobranças aqui. Veja, Direito Constitucional 1, Constituição Federal, conceitos, classificações e princípios, básico, e sempre vem sendo cobrado em carreiras policiais. Os pontos aqui que por vez deixam passar batido, e você não pode fazer isso, principalmente no estudo pré-edital, que é as noções de conceitos, classificações da Constituição Federal. Princípios fundamentais, artigo 1 ao 4 da Constituição, onde trabalha-se literalidade de lei, mas extrai daquilo ali diversos outros conceitos importantes para nós. Forma de Estado, forma de governo, participação popular, democracia direta, democracia semidireta ou participativa, onde você precisa fazer uma análise completa do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Nós temos aqui direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, onde abarca que o edital deixou especificado para nós direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. Nós temos a organização político-administrativa, onde nós trabalhamos os entes federados aqui, repartição de competência extremamente importante para nós. É necessário saber identificar a natureza de cada uma das competências dos entes, seja competência comum, exclusiva, concorrente, privativa. Nós temos noções de administração pública que ele me traz de forma específica, disposições gerais de servidores públicos. Ele trabalha também noção de organização dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. E, além disso, ele engloba lá no item 8 as funções essenciais da justiça e termina com a Constituição do Estado de Goiás e também, claro, voltando um pouco aqui, segurança pública. O que nós podemos perceber aqui é que dentro de alguns tópicos o edital limitou o conteúdo. Por exemplo, ele não cobra toda a noção de poder legislativo. Se você observar, não cai na PPGO, conforme o último edital, processo legislativo. O que pode acontecer, e eu acredito nisso, é que venha um próximo edital trazendo mais itens dentro de cada conteúdo aqui. Eu acredito que possa vir em direito constitucional, no edital que for publicado, processo legislativo que não aconteceu agora, né? Mas para ter uma organização de estudos eficaz, é essencial que você foque naquilo que já está aqui. E que é a maior parte mesmo do direito constitucional, essa já é a previsão em edital. Eu recomendo, mas isso é muito pessoal, é uma metodologia que você deve avaliar ao criar o seu cronograma de estudos. Mas eu, particularmente, gosto de deixar a Constituição do Estado de Goiás por último. Por quê? Porque as disposições constitucionais, elas devem ser seguidas pela Constituição do Estado de Goiás. É uma ou outra peculiaridade aqui que você usa, inclusive, o benefício da memória recente, conforme, por exemplo, aqui, princípios da administração pública, onde na Constituição do Estado de Goiás nós temos um rol mais extenso. Mas perceba que é um ponto ou outro de distinção.
Se você souber a base do direito constitucional, Constituição de 88, você já tem uma noção muito boa daquilo que vai ser trabalhado ali na Constituição do Estado de Goiás, ok? Seguindo aqui com vocês nessa análise, nós vamos trazer aqui um panorama daquilo que foi mais cobrado agora nas carreiras policiais. Perceba que nós temos um destaque aqui 26.7 para os direitos e deveres individuais e coletivos. Perceba, dentro dos direitos e deveres individuais e coletivos, nós vamos focar em jurisprudência. Muita jurisprudência sobre esse tema, muita coisa cobrada. Qual que é o objetivo aqui, então, ao longo do seu estudo? Se manter atualizado com as decisões jurisprudenciais, principalmente ainda com aquilo que girou em torno ali da pandemia, direito de minoria, mudança de entendimento em relação a disposições do casamento, direitos dos presos, as noções de pena, prisão como exceção, tudo isso, toda essa base do processo penal, do direito penal, também atreladas à noção do artigo 5º, tem muita jurisprudência sobre isso, violação de domicílio, liberdade de expressão, então tudo isso muito focado com aspectos jurisprudenciais. Percebe aqui comigo que em vermelho 6.7 ali nos princípios fundamentais, novamente destaque, você está no pré-estal. Não dá para você estudar princípios fundamentais só com aquilo que está ali, Sociediva Plus, separação dos poderes, objetivos e princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. É necessário que quando você estiver estudando ali o artigo 1º, você já faça um link, já tenha uma correspondência de que nós vivemos em uma democracia e que essa democracia é semi-participativa. Então, ao analisar os princípios fundamentais, que você tenha e seja perspicaz em aprofundar isso, trabalhando todos os conceitos que ali estão. Vamos destacar aqui também a questão da repartição de competência. É um assunto que é cobrado com muita literalidade de lei, mas que facilita quando você entende a natureza de cada uma das competências. Mais uma vez falo, exclusiva, comum, privativa e concorrente. Cada uma delas tem uma natureza e facilita a interpretação da literalidade da lei quando você compreende isso. Nós vamos, inclusive, fazer uma flash aula destacando cada uma dessas naturezas, tá? Remédios constitucionais também que está ali dentro do artigo 5º, é um tema muito cobrado. Poder judiciário e qualquer um dos outros poderes, seja legislativo, seja o executivo, a cobrança é incisiva na literalidade da lei. Aqui eu trago para vocês direitos e garantias individuais do artigo 5º, aquilo que dentro do artigo 5º é mais cobrado. Então, quanto aprofundado nós estamos aqui? Nós temos remédios constitucionais, direito de associação. Aqui, direito de associação cai muito em prova. Nós tivemos cobrança no concurso da PM, voltou a ser cobrado recentemente e sempre vem sendo cobrado em carreiras policiais. A limitação da intervenção do Estado na organização das associações, a necessidade de disposições e decisões judiciais, para a dissolução ou a suspensão das atividades das associações, a parte penal e a parte processual penal também, que é aquilo que vocês encontram em outras matérias, como disposições penais, disposições penais constitucionais, ou o que é mais comum, disposições constitucionais aplicáveis ao penal, aplicáveis ao processo penal. A parte da teoria geral dos direitos fundamentais também, aquela classificação de gerações, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? E os tratados internacionais e seus status no ordenamento jurídico brasileiro. Aqui preste atenção, pode ser cobrado tanto em direitos humanos, como direitos humanos na Constituição de 88, ou pode estar inserido ali dentro do próprio direito constitucional, depende da noção de organização do seu edital. Administração pública, responsabilidade civil do Estado, ponto importantíssimo, vocês estudam isso aqui de forma mais aprofundada no direito administrativo, mas a base é do direito constitucional, então precisa ter essa atenção, ter esse foco em relação a essas disposições. Acumulação de cargo, regra para servidor, licenças, toda essa base que você aprofunda no administrativo, ela é construída aqui no direito constitucional. Concurso e cargos públicos, jurisprudência em peso, idade limite, momento de comprovação da escolaridade, né? Possibilidade ou não de final de fila. Então, TAF pode remarcar. E a candidata que tiver ali em situação de gravidez ou for lactante. Então, todos esses aspectos são muito jurisprudenciais. Precisa, sem sombra de dúvida, se manter atualizado. Organização político-administrativa,
Mais uma vez, pontuo com vocês. Repartição de competência, organização dos entes federados. Pode ter alteração dos limites territoriais? Não pode? Se pode, qual que é o procedimento? Esse procedimento ele muda do estado para o município? Pode acontecer no município? Então, são todos esses questionamentos que você já tem que iniciar a matéria com eles em mente. Poder legislativo, mais uma vez, literalidade de lei. Dentro dessa literalidade de lei, do 44 ao 75, muito foco na função fiscalizatória, que é uma função típica do Poder Legislativo também. CPI e as imunidades. Dentro do Poder Judiciário, vantagens e proibições dos magistrados. Qual que é o tempo para estabilidade? Pode morar fora da comarca? Pode exercer a advocacia após a aposentadoria? Se pode, qual que é o prazo? Competências do STF e a natureza do CNJ, quem que preside, quem é o corregedor, qual é a função do CNJ, o que é o CNJ, né? E as funções essenciais da justiça é pouco cobrado, mas você está no momento pré-estal, é um momento de você estar preparado. Não deixe de ver a literalidade da lei. Lá nós temos Ministério Público, advocacia privada, defensoria pública. Dentre esses, destaque para o Ministério Público e a advocacia pública. Ordem social. Quase ninguém chega a esse ponto do direito constitucional, né? Mas, no último edital da PPGO, por exemplo, não foi cobrado. Mas se vier a ser cobrado, né? Não te custa. Se você está seguindo um cronograma de leitura de lei, você vai chegar na parte da ordem social. E na ordem social, o que eu vou destacar? Educação, seguridade social e meio ambiente. Aqui eu volto mais uma vez a enfatizar com vocês os direitos e garantias fundamentais. Direitos políticos, o que eu não posso fazer a prova sem saber, Débora? Aquilo que te torna elegível e aquilo que não te torna elegível. Quem prevê inelegibilidade absoluta? Apenas a Constituição Federal. Tenho que saber essas noções dentro dos direitos políticos. E direito de nacionalidade, qualquer que seja o caso concreto apresentado pela banca, você tem que saber identificar a nacionalidade daquela pessoa, ok? Olha só, vamos focar aqui um pouco também em como estudar direito constitucional. Qualquer que seja a matéria que você esteja estudando, você tem que ter uma base teórica. Você tem que saber identificar como estudar aquela matéria. E dentro de direito constitucional, nós temos uma base que não tem sombra de dúvidas nisso. Qual é? A Constituição Federal. Se você vai assistir uma aula de Constituição Federal e não está com a sua Constituição ao lado, você já começou errado. Esteja sempre com a Constituição ao lado. Ela é a base do direito constitucional. Se você não tiver tempo para estudar, se seu tempo for muito corrido e você me perguntar, Débora, qual que é o material que eu foco em constitucional? Constituição. Sem sombra de dúvidas. Ela é a base. Você não entende os aspectos teóricos do constitucional, você não consegue ter um aproveitamento significativo em questões se você não tem conhecimento da literalidade da Constituição Federal. Somado à Constituição Federal, você vai ter a necessidade de um material de base, um material teórico. E aí depende do seu perfil, ou PDF, ou videoaula. Então, Constituição é material de base mais jurisprudência. Nós pontuamos isso ao longo das nossas análises por aqui. Você precisa se manter atualizado nas decisões jurisprudenciais, é essencial na sua preparação. E resolva questões. Só resolvendo questões você consegue identificar aquilo que é mais cobrado, qual é o ponto do artigo que você deve grifar, qual é a parte do artigo em que você deve ficar ainda mais atento, porque é aquilo ali que é cobrado de forma recorrente. Você resolve questões e consegue analisar num contexto geral qual que é o ponto do direito constitucional que você deve melhorar. Não, então olha só, dentro de direitos políticos eu percebi que eu não tenho muito domínio naquilo que gera a suspensão dos direitos políticos, o que gera a perda. Então, onde que eu vou focar dentro dos direitos políticos? Nessas hipóteses. Você só consegue ter essa percepção se você faz o quê? Questões. Sem isso não é possível. Perceba que a gente faz um ciclo aqui de resolução de questões, né? Primeiro você faz uma resolução de questões, pode ser com revisão, mas depois você faz essa resolução de questões para firmar o conhecimento. Então eu sempre gosto de deixar muito evidente. A base do conhecimento ela vai vir da Constituição Federal, do material teórico, da resolução de questões, e essa resolução de questões ela vai ter dois momentos, não é? Uma para você firmar o conhecimento, identificar o seu conhecimento, as suas falhas, e em segundo momento para uma revisão do conteúdo já estudado. Então, olha só, eu vou compartilhar com vocês aqui justamente isso que nós estamos tratando, mas de forma
visual para que vocês consigam tirar print, salvar isso para vocês aqui. A melhor forma, né? Tudo isso que nós estamos pontuando aqui nós já fizemos juntos. Análise dos editais, ponderação dos temas mais frequentes, destacamos a importância da leitura da Constituição Federal, resoluções de questões e isso aqui, ponto 5, de forma mais específica para o seu pós-edital. Por quê? No último concurso da PPGO, a banca foi a IADES. É importante que você conheça a IADES, sim, mas aí eu recomendo o seguinte, qual que é a banca que mais vem fazendo concurso em Goiás? A OCP. Então, eu, com os meus mentorados, oriento que saiba tanto o perfil da IADES, que saiba tanto o perfil da OCP. Mas não é a principal preocupação, porque pode ser que venha o seu edital e não seja nenhuma das duas. Eu conheço as bancas, sei o perfil de cada uma delas, sei, mas aqui eu vou ter a necessidade de fazer um estudo mais amplo, sempre com essa base, trabalhando com tudo. Jurisprudência, literalidade de lei, aspectos teóricos, para quando o edital for publicado, eu poder trabalhar de forma mais específica o perfil da minha banca, ok? Usem bons materiais, mantenham-se atualizados, sempre muito atualizados. Cuidado, né, com o material que vocês usam, porque é necessário estar usando o material de qualidade e o material atualizado, principalmente em relação às jurisprudências. Mantenham-se sempre atualizados aí. E crie uma rotina de estudos. O material de base do direito constitucional, ele é a Constituição Federal. A literalidade da lei, ela é fundamental para você, não só em constitucional, mas em qualquer outra matéria. 75% da sua prova está baseada na literalidade da lei. Então, crie uma rotina, crie um hábito de estudos e um cronograma, um planejamento que inclua esse estudo da literalidade da lei. Não deixe passar isso, porque nós sabemos que pode ser que de determinado concurso caiu muita questão de jurisprudência, mas tinha muita questão de lei seca também. Dentre as alternativas ali, eu posso afirmar para você que tinha muita questão de lei seca. Seja organizado em relação a isso. Eu percebo que às vezes muitos alunos focam muito em PDF, focam muito na videoaula e deixam passar essa complementação fundamental que dá um alicerce nos seus estudos, que é a literalidade da lei. Lembre-se, né? Não existe um plano de estudos perfeito. Existe o plano de estudo, a metodologia que se adequa a você. E você só descobre qual que é a metodologia que se adequa a você quando você testa, quando você se coloca em movimento e passa a testar as diversas metodologias que tem aí para serem utilizadas. Se você faz mentoria comigo, a gente sempre conversa muito nesse sentido de que se não está se adaptando à metodologia inicial empregada, comunique, para que a gente trabalhe até achar a sua metodologia. E isso tem que valer para qualquer mentoria. Seja sempre muito transparente com o seu mentor em falar: essa é a minha dificuldade, essa é a minha necessidade. Porque não há a metodologia perfeita. Há a metodologia que se adequa a você, perfeita para você. Lembrem-se disso, estejam sempre em movimento, estudem e valorizem o momento pré-edital. Eu sei que ficam todos muito ansiosos, não só vocês, mas nós aqui, enquanto professores também, para a publicação do edital. Mas nós temos que valorizar demais esse momento. Eu sempre digo que o aprovado, ele não veio do pós-edital, ele veio no pré, porque ele esteve ali se preparando para a publicação do edital, né? Então levem isso, sejam constantes e estejam sempre em movimento. Espero contribuir com vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço e até a próxima oportunidade.